Fala, mulher automotiva! Eu sou Paola Brandão. Eu sou Raquel Mendes. Eu sou a Priscila Berpó. Nós somos suas hosts por aqui. O nosso episódio de hoje está muito especial. Hoje eu vou apresentar para vocês as duas novas mentoras do programa Mulher Automotiva. Eu tô aqui hoje com Priscila Bercó, especialista em finanças, e Raquel Mendes, especialista em gestão de pessoas. E hoje o nosso papo vai ser muito legal. Fica aqui com a gente. Meninas, sejam bem-vindas à Mulher Automotiva. Gostaria de agradecer primeiramente pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e também por terem topado esse desafio que a gente sabe que é grandão, né? E vocês estão aqui com essa força toda aí, trazendo a experiência de vocês. Então, eu quero começar pedindo para vocês se apresentarem, né? E depois a gente vai entrar num assunto muito legal, gente. Fica aqui. Raquel, pode começar. Bom, eu sou Raquel Mendes, estou há 29 anos no setor automotivo. Então, só 29? Só 29. Eu comecei criança, tá, gente? E desse decorrer do tempo, eu comecei realmente a entender a necessidade de entender mais de gente e ajudar o setor nessa questão de contratação e gestão de pessoas. E por onde você passou aí nesses 29 anos aí, hein? Eu tive o berço dentro da Volvo, né? A minha primeira experiência foi dentro de montadora e depois eu fui secretária executiva de concessionário. Fiquei muitos anos em concessionários de caminhões. Em 10 anos para cá eu migrei para seguradora e depois uns 8 anos em setor na reparação automotiva. Então eu tive uma jornada bem ampla, mas totalmente dentro do setor. Nunca saí fora. A Raquel é mulher automotiva raiz. Total. Muito bom, muito bom. Pri? Bom, eu não venho do setor automotivo, eu trabalho no setor de finanças atualmente, mas a minha jornada, né, eu iniciei muito jovem também, quase uma criança, 18 anos, né, no mercado corporativo. Atuei em empresas multinacionais aqui no Brasil. A minha formação não é em finanças, eu sou formada em marketing e gestão empresarial. Já vou começar a usar para mais coisa aqui no programa. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande por finanças, né? Então, atuei muitos anos no mercado corporativo e aí em 2021 eu fiz uma transição de carreira, né? Passei a atuar como consultora independente empresarial, atendi várias empresas de pequeno porte, apoiando em implementação de processos, planejamento, vendas, etc., né? Mais na minha área. E aí, como a educação financeira sempre esteve presente, eu acabei fazendo um trabalho paralelo, né? De começar uma frente como voluntária, apoiando jovens, né, em universidades, escolas técnicas, né, e nesses encontros da vida, né, que Deus vai moldando o nosso caminho, eu acabei encontrando Bárbara Brier, que foi quem me apresentou o segmento automotivo, né? Então, maravilhosa. Eu costumo dizer que quem me lançou no segmento automotivo foi a Bárbara, né? Que foi minha madrinha. Inclusive, eu fui pedir benção para ela, para ver se eu podia trazer a Priscila para cá. Ela é uma querida, né? E aí, com o apoio dela, comecei a palestrar para o segmento, a trazer produtos, né? A prestar serviço. E atualmente, hoje, eu sou especialista, né, em finanças, planejamento financeiro da pessoa e da família. Então, estou focada no crescimento patrimonial, proteção, trazer organização para a família, né, para o dono e dona de oficina do segmento automotivo, autopeça, centro automotivo, justamente para trazer o quê? Sustentação no CPF, né, que a gente vai falar muito disso, né? Como que a gente tem um CNPJ forte se a gente não tem um CPF bem estruturado. Então, nós vamos falar muito sobre isso hoje aqui. Então a gente já vai até entrar nesse tema já, porque é um problema mesmo, né, que a gente encontra. A questão financeira, acho que é um dos pilares mais estratégicos e mais sensíveis dentro de qualquer empresa, né? E no setor automotivo, como a gente tem empresas que são modelos mais familiares, é muita gente envolvida no processo, é muita gente com lideranças dentro da empresa, né? Mini lideranças dentro da empresa, e a questão financeira da empresa e a pessoal, ela sempre acaba se misturando de alguma forma, porque as pessoas não têm capacitação nesse sentido, né? Então vai meio que no feeling. E eu queria saber vamos entrar nesse assunto para a gente discutir e mostrar para o pessoal que está aqui assistindo a gente o quanto que isso é sensível para o negócio e o quanto que isso é importante da gente olhar, né? Então, se você puder, Pri, claro, contar aí um pouquinho. Com certeza, Paula. O que a gente pode olhar, observar mercado, né? Quando a gente olha para números, né? A gente tem hoje dados do IBGE que não deixam mentir, né? Historicamente, né? O que acontece com
as empresas no Brasil. Então, se a gente olha para esses dados, hoje 60% das empresas que encerram atividade no Brasil, em até 5 anos, elas encerram por 2 grandes razões, né? A primeira, por falta de planejamento financeiro, e a segunda, por má gestão, né, dos recursos financeiros da empresa. Então, quando você tem 2 pilares que são fundamentais e essenciais para o sucesso do negócio, né, você começa a cruzar esses números com outros dados do mercado. E aí, quando a gente olha para, por exemplo, dados de endividamento, né, do consumidor final hoje, dados de endividamento das empresas, hoje o Brasil está batendo recorde, né? São hoje mais de 8 milhões de empresas CNPJs que estão endividados, né? E 54% desse número representa empresas de pequeno e médio porte, né? E por que disso, né? Por que isso acontece, né? Quando a gente olha para os dados dos consumidores, esse dado não é tão diferente, né? Hoje a gente tem praticamente 76% da população também endividada, né? Então isso é um problema que vem da base, né? Nós, infelizmente, né, não recebemos educação financeira nem na escola. Que eu ia te perguntar, que base é essa? Essa falta de base, nem na escola fundamental, ensino médio, faculdade. Então, o empreendedor, né, raiz, a empreendedora, a dona de oficina, que se junta ao marido para tocar o negócio, ela não tem essa estrutura, essa base, né? E essa falta da educação acaba imprimindo, né, esse comportamento desastroso que a gente tem no mercado. O Brasil poderia ser uma potência muito mais forte economicamente se tivesse mais educação. Então, quando a gente começa a estruturar esses pilares dentro da empresa, né, olhar para fluxo de caixa, entender o negócio de uma maneira que a gente precisa, de fato, separar CPF e CNPJ, né, para a empresa, de fato, ter uma visão clara, né, quanto que minha empresa gera de lucro no final do dia, né, o que é faturamento, o que é competência de caixa, né, como eu trabalho a liquidez de caixa, como é que eu melhoro essa liquidez de caixa usando a inteligência de o quê? De usar o capital de terceiros, né, mas não só usar o dinheiro do banco, né, você captar, assumir o risco do banco, fazer Pronamp, fazer financiamento, empréstimo para injetar no seu negócio, só que quando você vai ver, você está gerindo algo que você não está nem tendo a visão clara do que você está conseguindo produzir com aquele capital que você está pegando no mercado. E isso daí não tem a ver com formação acadêmica. Nenhuma. Pra gente deixar bem claro aqui, porque eu gosto de me usar de exemplo, né? Eu sou empresária há 2 anos apenas, né? E eu também não sei fazer fluxo de caixa. Sim. Eu tive que aprender na raça. Gente, eu aprendi a fazer o fluxo de caixa na mentoria do Mulher Automotiva. Eu tenho a minha formação é comunicação. Né? Então, o empresário, muitas vezes, ele herdou do pai o negócio, ou ele começou sozinho, e a esposa, que geralmente cuida do financeiro na empresa, ela era arquiteta, ela era enfermeira, ela tinha uma outra formação, né? Então, isso também impacta bastante. Impacta. E aí tem um ponto, né, que é a responsabilidade também. O empresário, quando ele entra, né, nesse ambiente, né, do empreendedorismo, de começar, de ter a sua empresa, ele entendeu o impacto social que isso gera, né? Então, quando você tem uma empresa, você segue contratando, vai crescendo, vai aumentando a tua operação e ao mesmo tempo, a complexidade desse negócio ele vai aumentando, né? Só que muitas vezes o empresário ele não para olhar mirar nessa complexidade e entender se a empresa dele tem sustentabilidade. Como que ele pode melhorar essa visão, né? Primeira coisa é fugir de um erro que é muito comum. Qual que é um dos erros mais comuns que eu vejo? Além da mistura do CPF e CNPJ, né? É o empresário, nos primeiros anos de atividade da empresa, ele começar a tirar lucro da empresa. Então, além do Prolabore, ele tira todo o lucro, né? E ele vai tirando esse lucro, e o lucro, na verdade, eu costumo chamar de imunidade, né? O lucro é a imunidade do negócio, porque é ele que vai permitir a construção de caixa. Então, se esse empresário está tirando a imunidade da empresa dele, uma hora vai vir uma gripe e essa empresa não vai aguentar, né? Então, e eu costumo dizer que o caixa, tanto no CPF quanto no CNPJ, ele é rei, né? Ele tem que ser muito respeitado, né? Porque é ele que vai determinar se a sua empresa pode crescer, expandir, contratar, ou avançar, sobreviver, né? E sobreviver, atravessar crises, e ele vai ser responsável, inclusive, pela longevidade dela.
né? Inclusive, na pandemia, a gente teve vários casos de empresas que quebraram, né? Muitos casos. Você tem algum caso, assim, que você tenha para... Tem casos, por exemplo, na pandemia, né? Acho que todos podem lembrar bem que durante o período de pandemia, os juros estavam muito bons naquele momento, né? Porque o governo teve que forçar a baixar juros para forçar o mercado movimentar, girar, né? As empresas retomarem a sua atividade econômica. Então, naquele momento que o juros estava 2,5%, muita empresa, né, míope, por não saber, né, a matemática simples financeira, que é entender valor do dinheiro no tempo, né, entender o valor futuro de quanto que vai custar esse dinheiro na linha do tempo, muita empresa captou, por exemplo, empréstimos Pronamp, né, que estava aquela onda, faz um Pronamp, vai lá e pega um Pronamp para manter o fluxo de caixa, manter a empresa rodando. Que esse é vamos dizer, é o senso mais nativo do empreendedor raiz, né? Eu acredito no meu negócio, então eu vou pegar, vamos fazer, vamos acontecer. Só que quando você não faz essa conta, né, e a gente tem um juros pós-fixado, né, que aí você tem Selic mais uma taxa, muita gente assumiu dívidas de longo prazo. E aí o tempo passou, a Selic voltou e a parcela que era 5 mil foi para 15. Né? Então, olha só o que acontece quando você não tem uma visão clara, né, de uma decisão financeira que você está tomando no hoje. Né? O impacto que isso pode trazer para você no futuro. Né? Você ficar ali exposto, né, à taxa de juros, que de fato naquele momento estava muito boa, mas ela era boa para qual decisão? Empréstimo de curto prazo. Não de longo, né? Porque senão você acaba dando um passo que você não tem uma visibilidade, você é míope, né? Você não sabe o que vai acontecer na economia, ainda mais tratando de Brasil, que flutua, é cíclico, né? E a economia acaba trazendo muitas surpresas, né? Já visto esse ano que a gente está vivendo vários desafios aí. Então, para o empreendedor é muito difícil entender toda essa dinâmica, né? E ainda cuidar do negócio, olhar para todas as áreas do negócio, né? Cuidar de gente. Cara, é muita coisa. Cuidar de estoque, administrar, né? Toda a complexidade de um negócio. Não, a vida de qualquer empresário é muito difícil, né? Até, eu sou uma empresária autônoma, eu tenho um time muito enxuto e eu já vejo o quanto é desafiador isso. Eu fico imaginando um empresário que tem uma oficina, que tem que fazer o serviço, que tem que fazer o atendimento, tem que fazer tudo e ainda tem que cuidar do financeiro, né? Numa autopeças é um pouco mais complexo, porque a gente envolve impostos muito diferentes, taxas, tempo de prazo de pagamento do produto, estocagem. Então, são muitos números que a pessoa precisa entender. Só que aí, a gente, quando você começa a falar desses monte de nome esquisito que você está falando aí, a gente dá uma bugada, né? Você fala, meu Deus, ela está falando um negócio que eu não faço a menor ideia do que seja. Então, aí a gente cria uma resistência, porque é difícil. Então, a gente fala, eu nem vou descer pro play, porque o negócio é tão complexo. Sim. Só que não é tão difícil assim, né? Não. Eu tive que aprender algumas coisas também. Então, eu comecei pelas minhas finanças pessoais. Eu lembro que, numa Black Friday, eu comprei um curso da Natália Arcuri por R$1,99. E ela ensina, né, você ter uma reserva de emergência, ela ensina você guardar uma parte do seu dinheiro todo mês. Quando eu assisti aquele curso, tipo assim, o mar se abriu. Eu falei, gente, não é tão difícil. E ela ainda ensinou como você investir minimamente. Direcionar o recurso. Eu falei assim, cara, vamos testar. Gente, eu consegui fazer aquelas coisas. Então, às vezes, fala, não, sobra R$1. Gente, sobra. Aquela brusinha que você não comprou, sabe? Ela pode. Né? Então, isso na questão pessoal. Quando você vai para a empresa, é um pouco mais complexo do que isso, né? Obviamente. Mas quando você começa a entender o que vai, onde, quando, já resolve bastante, né, a vida. Com certeza. Não é? Ter essa estrutura de fluxo de caixa, né, é que hoje a visão, assim, principal, né, da grande maioria dos empreendedores do segmento automotivo, né, tendo experiência com vários, a gente vê que o financeiro deles é contas a pagar e receber. Basicamente é isso, né? Então, não pode ser assim, não né? pode ser assim. Ele não pode simplificar tanto a área financeira, porque a área financeira, ela costuma ser a coluna dorsal de um negócio. Ela que vai, de fato, ser a fonte para que tudo aconteça. Então, se ele começa a ter minimamente ali um controle de fluxo de caixa, ter clareza das entradas, clareza dos custos fixos e variáveis, né? Para ele poder entender na linha de baixo o que estou gerando de caixa. No final do dia, todo mês, entra mês, sai mês, como que eu estou fechando o meu fluxo de caixa? Minha empresa está gerando caixa? Eu estou conseguindo construir caixa, mesmo pagando o meu prolabore? Né? Eu já peguei casos de empresas que faturavam, por exemplo, R$20 mil e tirava 10 mil de prolabore.
né? Isso é muito comum ver no nosso segmento, né, de empresas de serviço de reparação. Então, aí vem a pergunta, empreendedor, você fez a conta? Sua empresa tem capacidade para pagar 10 mil de prolabore? Né? A gente fazer toda essa conta, entender, né, qual que é o break-even, né? Qual que é o 0 a 0 da minha empresa? O quanto é o mínimo que eu preciso faturar para sobrar dinheiro para a empresa? E aí, desse dinheiro, quanto que eu vou reservar para minha vida pessoal, que eu vou construir patrimônio, que eu vou complementar meu prolabore retirando lucro, porque é mérito do meu trabalho, sou empreendedor, eu também tenho que tirar dividendos, mas ao mesmo tempo eu preciso deixar um pouco desse dividendo lá, né? Para fazer essa empresa crescer e construir essa solidez, esses pilares sólidos, né? E a empresa sair dessa dependência de capital de terceiro. Né, sair da dependência de banco, sair da dependência de outras formas de crédito, porque no Brasil empreender é muito desafiador, né? E o empresário, Paola, ele muitas vezes ele também não enxerga outras coisas que estão em volta dele, principalmente os riscos, né? Então eu costumo dizer que o empreendedor, a empreendedora de oficina, centro automotivo e autopeça, quando eles dão o primeiro passo, vou empreender, ele já está assumindo no mínimo 3 riscos, né? E ele não olha para isso. Ele está assumindo quais riscos? Trabalhista, financeiro, tributário, entre outros, que estão em volta dele e que ele não se estruturou na pessoa física para poder falar assim, pô, eu posso empreender mais tranquilo. Se der alguma coisa errada, eu tenho ali eu tenho um porto seguro. Não vou passar fome. Eu tenho um porto seguro. Então, a primeira coisa que eu faço, assim, no trabalho... Não é assim que acontece. Não é. Então, a primeira coisa que eu faço no trabalho é, primeiro, assim, diagnóstico financeiro da família. Vamos entender o orçamento da família. Vou tirar uma foto do caos primeiro. Vamos ver o caos. Vamos entender ali o quanto que a família gasta. Isso é o custo de vida da família. Então, isso, vamos dizer, trazendo para dentro do negócio, vai ser minimamente o prolabore que essa família vai tirar. Aí nós vamos mergulhar depois lá no negócio e entender, o negócio paga esse prolabore? Se paga, beleza. Então, a organização ali na vida financeira pessoal tem que começar a ser construída a partir daquele ponto, né? E aí, traçar estratégia de blindagem financeira, que é ter uma reserva de emergência, construir um colchão ali que permita esse empresário ter um mínimo de tranquilidade para ele, se o negócio dele oscilar, ele tem grana para segurar as pontas em casa, né? Então, todo empresário, né, eu dou o conselho, nunca tenha, né, zero na conta da casa, né, o caixinha de casa. Por quê? Porque se a empresa der dor de barriga, vamos imaginar que você tem a empresa, né, CNPJ e CPF mesclados. Quando o seu CPF cai, o que vai acontecer com a empresa junto? Você vai cair junto, vai levar junto isso. Né? Então, e vice-versa. Então, o empresário ele precisa ter no mínimo 12 meses do custo de vida dele, né, como uma garantia de tranquilidade caso ele atravesse momentos de turbulência no negócio. Eu já tô tendo mini infarto aqui. Só de tudo que ela falou, já vi que eu tô fazendo um monte de negócio errado. A gente começa a reavaliar o que a gente está fazendo como empresa. Não, eu já tô aqui eu tô fazendo notas mentais aqui, né? Sim. E aí eu queria aproveitar o gancho que a gente tá falando sobre empreendedorismo, que a pessoa começa, já quer abrir uma empresa, pra gente conversar um pouquinho com a Raquel sobre na verdade, 2 assuntos aqui, né? Eu tenho acompanhado muitos funcionários, né, colaboradores, né? Deixa eu me corrigir. Eu tenho acompanhado muitos colaboradores que ficam observando o comportamento da empresa onde ela trabalha, automotiva, e aí ela fala, não, eu vou abrir a minha empresa. Então, existe esse mito de que, não, agora eu vou virar empresário, eu vou ter um carro melhor, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo e tal, e a pessoa não se preparou para isso e ela vai e abre um negócio, né? E aí ela tem que contratar gente, e ela tem que cuidar do financeiro, e ela tem que fazer tudo aquilo, mas ela é um mecânico, né? Ou ela é o vendedor do balcão de uma autopeças e ela vai abrir a empresa. Ela não tem noção do quão desafiador é isso daí, né? Então, queria aproveitar, Raquel, se você já viveu, com certeza, imagino, 29 anos de mercado, né, gente? Já deve ter visto cenários como esse, né? Sim, e é muito interessante porque tem tudo a ver com o que a Pri está falando. O que eu vejo um dos maiores gaps, os maiores gargalos, maiores dores e problemas do setor.
Eu brinco que é o empresário que, na realidade, é o mecânico com CNPJ. Ele não aprendeu a fazer uma gestão, ele não aprendeu a fazer toda essa mitigação de risco do seu negócio. E o que eu mais pego dentro da plataforma hoje, nós temos hoje mais de 4 mil mecânicos cadastrados na plataforma. E boa parte deles Que plataforma, Brasil? Vamos lá. Bom, eu tenho uma plataforma de recrutamento e seleção da nossa empresa que a gente faz a captação desses candidatos. É realmente um local adequado para fazer toda a triagem desse candidato. Dentro da nossa plataforma, a gente tem esse colaborador que mais da metade já foram empresários. Mais da metade. Ele foi arriscar nisso. Sim. E não teve sucesso. Exatamente. Aí a gente cria um outro problema. São 2 problemas que eu vejo aí. O funcionário que acha que o patrão está ganhando muito, sim, que é o maior problema que nós temos hoje, que vai muito de encontro. Tem muito assunto aqui. E é por isso que ele resolve abrir a empresa, né? Exatamente. Porque qual que é o maior... Assim, o que eu vejo 100% dos colaboradores, dos candidatos que estão se candidatando à vaga, eu quero ganhar 10 mil. Eu sempre falo para eles, a gente pode pagar até 20, mas você entrega. Você entrega 20. Qual é a sua produtividade? Qual a sua capacidade produtiva? Então, eles não têm essa visão de olhar para a empresa e entender que existem diversos custos e ele fica olhando no faturamento. Mas faturamento é ego, como ela mesma diz. Né? Então, a gente tem um gargalo muito grande. E a outra parte que eu vejo que é um gap gigante é o empresário não estar preparado para fazer uma boa contratação, para fazer uma remuneração adequada com a realidade dele e automaticamente gera uma série de frustrações. E aí entra outra questão. Eu, funcionário frustrado com a empresa que não me paga bem, o empresário não sabe fazer a gestão dessa empresa, eu, funcionário despreparado, vou empreender no mercado, o que acontece? Vira esse bololô. Gente competente em lugar bom, gente incompetente em lugar ruim, sabe? Aquela coisa maluca que a gente vê que realmente é a questão comportamental e a educação corporativa do nosso setor que está extremamente deficiente. Então, a gente cria diversas situações que vai linkando totalmente com o assunto que ela trouxe para nós. E, assim, eu brinco, né, que a empresa tem que ser rica e eu tenho que ser pobre. Eu aprendi isso com muito privilégio na primeira empresa que eu abri, que eu tive o privilégio de ser casada com gestor de empresa, tinha diversas empresas, e ele falava isso, a empresa é rica, eu sou pobre. E uma coisa que a gente tem que preservar muito, realmente, é respeitar esse colaborador, porque são várias famílias, que a gente estava conversando um pouco antes, várias famílias impactadas. Exatamente. Então, gera uma série de ruídos, tudo parte, eu sempre brinco, um passinho para trás. Como que está a gestão da sua empresa, como está a sua estrutura, porque se a gente realmente não olha para esses princípios que ela está trazendo para nós, a gente cria todo esse cenário, falta de mão de obra, e eu afirmo, não tem falta de mão de obra, tem falta de empresa preparada para contratar boa mão de obra. E aproveitando esse gancho, com 2 anos de empresa já de recrutamento e seleção, exclusiva para o setor automotivo, eu tenho várias empresas que contratam e não retêm esse colaborador. Uma taxa de giro muito alta. Sim. E por que você acha que ele não consegue reter? Eu tive uma situação essa semana, foi muito interessante. Esse empresário demorou 6 meses para fechar a vaga. Primeiro que ninguém servia para ele. Aí eu entendi uma outra questão que, nossa, é muito extenso o assunto, mas eu vou tentar me conter. Eu consegui contratar para ele, ele queria uma pessoa especialista em gestão eletrônica e ele atende exclusivamente frota. Você sabe quanto é difícil frota. E por ele pagar esse funcionário salário fixo de 4 mil mais remuneração variável, ficou caro esse funcionário para ele. Mas o funcionário trouxe um baita de um resultado. Resumindo, o funcionário ligou para mim, antes do empresário falar para mim, ele falou, Raquel, eu não quero mais trabalhar aqui, eu estou insatisfeito, esse cara não sabe o que está fazendo, eu preciso de um lugar que me dê uma segurança e eu não viro um faz-tudo. Eu não sou faz-tudo. Eu sou um especialista. Eu não quero ficar trocando isso. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Ele falou, o cara ficou louco. Ele pega todo o serviço, ele não tem critério, ele não sabe o que ele está fazendo e eu estou sobrecarregado. Aí eu falei, puxa vida. E 1 hora depois o empresário me liga, falou, Raquel, eu vou ter que mandar o cara embora. Ele está... zoião, ele usou o termo, ele está zoião, ele está querendo ganhar sobre todos os serviços da empresa. Olha o tamanho do ruído. O desalinhamento das duas partes, basicamente, né? E é totalmente dentro do ruído, o quê? Baseado no financeiro. Ele sabe o quanto ele está entregando, a empresa
não tem uma gestão bem estruturada na parte financeira que acaba gerando esse ruído. E aí esse funcionário se sentindo sobrecarregado e sem expectativa de crescimento, porque é uma empresa pequena, e aonde o único crescimento que ele vai ter dentro dessa empresa é ser dono, e ele não vai ser dono dessa empresa. Então esse exemplo que você trouxe me fez lembrar uma outra situação importante que a gente precisa conversar aqui, né? A questão da contratação da geração Z. Uma coisa que é um conflito geral, né? A gente tem o conflito dos gestores, empresários, que não sabem lidar nem com os colaboradores que são da mesma geração. Aí, quando vem um colaborador que é da geração Z, aí o atrito fica muito maior, né? E aí eu tenho... Assim, na minha área de marketing, a maioria das pessoas que eu contrato para trabalhar comigo são da geração Z, né? Então, eu fui aprender sobre isso para eu conseguir lidar com eles, né? Então, eu tenho um exemplo. Eu fui contratar recentemente uma story maker, que é uma profissional que faz captações em eventos, para trabalhar comigo num outro estado do Brasil. Então, o time que está aqui comigo em São Paulo não vai conseguir eu contratar uma outra pessoa. E aí, ela queria fazer uma reunião de alinhamento para alinhar o que eu estava esperando, as expectativas, para me entregar um trabalho adequado. Na verdade, o que ela estava querendo fazer comigo é saber exatamente qual é o trabalho que eu quero, porque ela vai me entregar exatamente aquele trabalho. E aí, já sabendo que a geração funciona dessa maneira, eu peguei e falei, vamos lá. E eu pintei o pior cenário do mundo. Todas as possibilidades de trabalho que ela poderia realizar naquele evento, eu fiz uma lista gigantesca. Ela não vai fazer tudo aquilo, ela vai fazer 1/10 daquilo. Mas eu coloquei tudo na lista porque eu falei, se em algum momento eu pedir algo que não está na lista, ela vai ficar frustrada porque não foi o combinado. Então eu fiz uma lista gigante. E aí sobre isso, né, trazendo esse contexto aqui, aí eu queria saber das duas, na verdade, né, casos sobre esse assunto e pela sua experiência, Raquel, que eu sei que você estuda muito essa questão também dentro da sua área para poder ajudar os empresários, eu queria que você me contasse um pouco sobre a chegada da geração Z nas oficinas. Olha, eu chego até a arrepiar. Mas assim, aqui, quanto tempo a gente tem de podcast, produção? Olha, eu precisaria uma tarde inteira para a gente realmente chegar nessa estrutura. O que acontece? Eu estive com uma pessoa que é uma querida, ela é do setor, ela estava numa empresa, inclusive, que é de uma gestão de ERP, e ela saiu, está empreendendo, e a gente trocando ideia exatamente essa semana, falando da geração Z, eu vou trazer, antes de falar, eu tenho que trazer um esclarecimento. Nós, como empresários, eu sou da geração X, né? E os empresários que são predominantes hoje da geração X não têm mais por que reclamar. Nós precisamos parar de reclamar e entender que menos de 5 anos, 75% da frente de trabalho já será a geração Z. Hoje a gente está em 30%, 28%, né? Mais ou menos isso, Mais ou menos isso. Então, assim, o que acontece? Nós temos uma geração que está entre 12 a 28 anos. Entre 12 a 28 anos. Ou seja, nós temos uma geração que está se formando, que em 5 anos já é uma geração aprendiz, e os de 28 que já estão uma maturidade profissional um pouco tardia, até pelo contexto social que nós vivemos hoje, já assumindo gestões. Então, existe esse gap gigante. O que acontece? Você relatou uma coisa extremamente bacana. Tem uma moça que eu sou apaixonada por ela. Ela é geração Z raiz, porque ela tem 23 anos, ela está bem no meio. E ela mandou mensagem para mim essa semana, falou assim, eu estou sendo sobrecarregada. Mas é engraçado que tem muito a questão do perfil. Além da geração, tem os perfis comportamentais. Ela é extremamente analítica. E ela, super dedicada, ela se colocou à disposição da empresa, ela assumiu 5 funções. Ela faz recepção, ela abre OS, ela faz caixa, ela fecha nota, ela compra peça, ela fecha financeiro, ela ajuda estoque. Ou seja, ela é super dedicada. Aí uma questão da geração Z. Eles se frustram de forma absurda. Sim. Se você não cumpre com o combinado, acabou. Exato. Acabou. E você quer saber? Eu acho isso bem legal. Também. Porque quando
eu entrei no mercado de trabalho, eu fiz muita coisa que não estava combinada. Só que eu não tinha coragem de falar para a pessoa, olha, vamos conversar, porque não foi esse o combinado. Eu achava que eu estava afrontando, era meu emprego, meu trabalho e tal. E às vezes a pessoa que está contratando, ela tem que ter essa dimensão de que realmente não foi o combinado, né? Então eu admiro até essa coragem que eles têm. E eles são assim, não está bom. Levanta a mão. Não, eles não levantam a mão. Já vai embora. Vai embora. Eles não têm essa negociação. Eles se sentem frustrados, por isso que nós, da geração X, mas como assim? Você vai embora? Porque a minha gente geração, jamais faria isso. Jamais. Primeiro, eu vim conversando com o Uber e eu achei muito engraçado que eu falei para ele uma coisa e ele falou, não, tem total sentido. Ele estava no celular dirigindo. Eu falei, moço, por favor... você pode deixar de olhar o celular enquanto você está dirigindo? Está me deixando agoniada. Aí a gente entrou nessa questão de assunto, que hoje ele falou, cara, eu trabalho hoje de aplicativo porque eu não quero receber ordens. Olha a resposta dele. Tipo, fica quieta aí. Mas você tá cometendo responsabilidade, crime, é a minha vida que está aqui. Mas voltando nesse contexto... O jovem hoje, a geração Z, ela é uma geração que ela não... Assim, eu falo que nós estamos diante da maior rotatividade da história do mundo, não é nem do Brasil, do mundo. O cara não está satisfeito, ele vai embora. Eu passei por algumas empresas já, não só como a parte da contratação, mas da consultoria, que no meio do processo, por ter mudado, por reestruturar a empresa, ele perdeu toda a equipe. Toda. O cara ficou sozinho, porque a geração, ela está acostumada, da forma que eles vêm, eles querem simplesmente clareza, eles querem um direcionamento. Roda, o problema é a gestão. Não tem jeito, porque a minha gestão da geração Z é todo mundo, né, praticamente, a geração Z. Você tem que ir sentindo eles. Você tem que ir envolvendo eles no processo. Eles querem participar, eles querem ser ouvidos, eles querem ter liberdade. Então, quando você entende como é que funciona, fica muito mais fácil de lidar. Mas a minha visão, tá? Se vocês tiverem uma visão diferente, vocês me falam. É que o empresário, ele não quer perder esse tempo. Tentando entender como é que funciona. Porque na minha época não era assim. Então, não tem eu outra vejo opção. o empresário também numa posição que ele, às vezes, ele pensa assim, poxa, na cabeça dele, a geração Z, ou aquela pessoa, quer chegar no topo mais rápido, uma velocidade meteórica e tudo mais. Mas tem que, de fato, entender o que está por trás, o que motiva essa pessoa, porque essa geração, ela é como a Nem Raquel tudo falou, é dinheiro. Nem tudo é dinheiro e não cria vínculos mesmo, né? E aí, quando eu falo de não criar vínculos, não é só com o trabalho, mas é com qualquer coisa. Sim. Essa geração, né? Na minha época ainda do marketing, eu estudei bastante e claramente os estudos apontam, essa geração não vincula marca, não vincula pessoas, opiniões. Eles simplesmente não concordam. Tchau. Não entra nem atrito. Não entra atrito, né? Então, é uma geração realmente mais desafiadora para o empresário entender, lidar. Só que o empresário precisa, de fato, compreender, se preparar para poder lidar com essa mão de obra. Porque, como a Raquel falou, daqui a pouco... Todo mundo da geração Z e a gente vai ter que trabalhar com eles. Não tem jeito. Tem que fazer. É um caminho sem volta. Você contrate um robô, né? Porque agora tem robô lavando louça. Né? E é muito engraçado, assim, eu falo que é muito interessante e é uma coisa que eu vivo, tá? Diariamente. O empresário, ele tem preguiça de buscar o autoconhecimento. O nosso setor tem uma aversão ao tal do coaching. Mas não é coach, gente, é desenvolvimento pessoal. Eu falo que se você quer um manual de instrução sobre como você funciona, busca autoconhecimento. Entenda quais são os seus perfis, entenda quais são as suas linguagens de valorização, entenda quem é você, quais são os seus modos operantes. Nós temos manual de instrução e é autoconhecimento. E quando a gente vai para a base de gestão, 99% do problema está na gestão. Eu brinco que é de baixo para cima.
E o empresário, ele tá nessa coisa, eu tô ocupado. Eu brinco que eu tenho 2 termos, que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. E o segundo podcast que vem esse tema. É síndrome de Gabriela. Não, mas na minha época eu nasci assim, do meu jeito. Não funciona mais hoje. Não funciona. Nós, como empresários, precisamos nos remodelar. E falando dessa questão, não é que eles não se comprometem. A nova geração, essa geração, que ela é a predominante hoje no nosso universo, ela busca propósito. E aí a gente entra numa outra questão. Nem a gente tem propósito, né? Como é que a gente vai dar propósito para esse povo, gente? Exatamente. A gente entra numa questão que hoje, mais do que nunca, missão, visão e valores e uma cultura empresarial, ela é extremamente importante para a retenção de do colaborador. Mas não aquela que está só escritinha, né? Não. É aquela de essência vivida. Você tem que... Eu tive uma situação com um empresário essa semana, nós estamos contratando para ele está virando moderado Bosch. E foi muito interessante que ele falou, Raquel, eu não consigo contratar. Só que aí eu fui entender o contexto. Ele já é um baby boomer. Aí que nós temos mais difícil ainda. Mais difícil entender esse comportamento. Ele é um baby boomer, está na casa dos 60 anos, ele tem 45 anos de empresa, o filho já é uma geração X. E a geração que está com ele é toda Z. Aí eu fui entender esse contexto. Eu fiz uma pergunta para ele, que ele disse que eu deixei ele 2 noites sem dormir. Eu falei assim para ele, Vamos lá, conta pra nós. Seu porquê? Por que você levanta da cama todo dia? Por que você levanta da cama todo dia e abre esta bendita porta? Só para ganhar dinheiro. Aí eu falei, ele falou isso? Não, ele não respondeu. Aí antes dele responder, eu falei assim, se é só para ganhar dinheiro, tá errado. Se você é dinheirista, você está numa posição de não conseguir se conectar com pessoas, porque é um negócio, nós estamos falando de serviços, estamos falando de carros, é uma coisa extremamente tangível, mas é muito mais sobre pessoas. Eu pergunto, quando você vai contratar um colaborador, qual é o motivo dele estar ali? Não é só uma troca de valores. Qual o motivo dele? Você sabe o porquê? Hoje nós trazemos dentro do processo, para a geração, que isso me fez aprender muito, qual é o seu motivo? Quais são os seus sonhos? Qual que é o meu wish list? O que eu quero realizar? Os empresários não têm esse conceito, não conseguem perceber mais essa questão. Então, se a empresa não tem um propósito, é uma causa, por que eu estou trabalhando aqui? Qual é o motivo? Nós estamos aqui numa causa. A mulher automotiva é uma causa, é uma transformação, é um movimento, é uma comunidade. Então, tem um porquê, né? Exatamente. Tem o propósito. Exato. A gente sabe o caminho que nós vamos chegar. É essa conscientização, é toda essa reestruturação educacional que nós estamos trazendo para o setor. Só que aí, como que a gente consegue trazer isso para dentro das nossas empresas? Então, isso é muito... são várias camadas que o empresário... Pensar. Exatamente, o empresário não consegue. E a gente, quando traz essa provocação... Por que você abre a bendita empresa? Por que você abre a tua porta? Por que você levanta da tua cama e vai trabalhar? Se você não consegue ter essa resposta definida, e infelizmente, eu acho que quase todo mundo que vai ouvir esse podcast aqui, ele vai ter pensar. Esse incômodo. Ele vai falar assim, mas não é. Infelizmente hoje, infelizmente não, felizmente hoje, que é uma das coisas que eu trago muito, eu acho um absurdo uma pessoa ser contratada para só ganhar dinheiro. Eu tenho vários cuidados nas contratações, eu faço várias avaliações exatamente pensando nisso. Então, quando a gente faz uma contratação, olhando para questões comportamentais, para gerações, então você precisa avaliar no mínimo 10 variáveis para você realmente ter uma contratação. A gente não consegue nem escrever o perfil da vaga. Isso, eu falo a gente porque eu também demorei para conseguir aprender isso. Com tudo que você tem que parar e pensar o que eu quero que essa pessoa seja. Eu quero que ela seja tímida, eu quero que ela seja extrovertida. Não é só tecnicamente, o perfil comportamental da pessoa também. Né? E aí você entra... A gente, olha como que é interessante. Cada camada que a gente vai abrindo aqui... Tem coisa para falar. Muita coisa. Sim. Aí voltando àquela questão do propósito, e você falou uma coisa muito assertiva. Como que eu vou contratar bem se eu não sei nem o que eu quero? Eu vou falar difícil. Eu atendi dezenas de empresas. Posso falar 150% delas não sabem o que querem.
Eu tive uma dificuldade gigante no início. Eu estava até comentando com ele antes da gente começar o podcast que eu contratei uma empresa para avaliar a minha operação, porque eu achei que eu estava errando. Porque eu falei, gente, impossível, eu estou sendo incompetente, eu não consigo contratar. A moça virou para mim e falou assim... Não, você tem uma estrutura hoje que compete com uma grande indústria em questão de todo o know-how. Só que você está no lugar errado. Eu falei, como assim no lugar errado? Ela falou, você está trabalhando com uma área que é muito difícil. Mão de obra operacional. Muito especializada, né? Muito especializada. Ela falou assim, sai desse segmento, você vai ter sucesso. Eu falei, não, mas é o que eu quero. Esse é o meu propósito. Fazer, aqui que tá, exatamente. Né? O meu oceano azul é fazer esse negócio acontecer dentro do setor, porque também é uma dor minha. Então, eu preciso trazer isso para as pessoas. E voltando a essa questão, realmente, as pessoas não sabem contratar. Então, quando uma pessoa pede uma vaga, ela realmente tem essa dificuldade enorme, entendeu? Bom, a gente já está caminhando para o final, né? Então eu vou pedir para cada uma dar uma mensagem final aqui. Eu já vou começar com a minha, né? Tudo que a gente falou aqui até agora está permeando o aprendizado, né? Então, se tem alguma coisa que eu sempre recomendo em mensagens finais de todos os lugares que eu vou, vá buscar capacitação, porque para você ser um bom gestor, você tem que aprender a ser bom gestor. Para você contratar, você tem que aprender a contratar. Para você ter boas finanças, você tem que aprender como é que isso funciona. E eu não estou falando de faculdade, de MBA, nada disso. Eu estou falando de buscar conhecimento básico. Por isso que a Mulher Automotiva está aqui, para trazer o mínimo, né, para as mulheres conseguirem fazer isso. E por que mulheres? Porque elas estão no administrativo da empresa, né? E sobre a questão do autoconhecimento, a gente está tão enraizado dentro do nosso negócio que a gente mesmo, às vezes, não observa, né? Você precisou de uma pessoa para te ajudar a contratar e você trabalha com isso. Eu tenho mentores também que me ajudam, né? E eu tenho um mentor que está trabalhando comigo agora, que ele falou assim para mim, Paola, muito legal, né? Você tem um propósito no mercado automotivo, as mulheres, nossa, eu achei fantástico. Mas qual que é o propósito da Paola? Você trabalha, o seu dinheiro é para quê? Eu não, porque eu quero uma casa assim, não, porque eu quero tal. Eu nem tenho muita ambição. Ele falou, mas por que você não tem muita ambição? Né? Mas é só dinheiro? Você consegue fechar o seu olho e imaginar onde você vai estar, com quem você vai estar, o que você vai estar fazendo daqui 20 anos? Eu falei, gente, eu não sei. E eu sou uma pessoa esclarecida, estudada, já vivi muito e tal. Então, assim, para a gente parar e pensar o que é o futuro para você, né? Qual que é o futuro ideal, né? E se tem a ver com coisas materiais e se tem a ver com a tua empresa, gente, tem que estudar, galera. Tem que estudar e a gente está aqui para isso, né? Então, com certeza. Raquel, quais são suas considerações finais aqui? A gente saiu do pedestal do síndrome de Gabriel. Todo mundo é humano aqui, tá, gente? Todo mundo é Também humano. não sei fazer fluxo de caixa. Exatamente. Eu aprendo todo dia. Eu sou mãe de adolescente, então eu aprendo todo dia. É realmente a gente parar e olhar para... Primeiro, você precisa entender quem você é, para depois você entender sobre pessoas, porque quando você sabe quem você é, você começa a saber e respeitar o lado das pessoas. Então, nós, como empresários do setor automotivo, nós precisamos sair da posição de preconceito sobre o coach, que não é coach, é autodesenvolvimento mesmo, né? Eu brinco que é autodescobrimento, para você realmente entender quais são as suas capacidades para você poder lidar com as pessoas. Então, não tem mais para onde fugir. Ou você entende quem é você e começa a entender de pessoas, ou a gente já sabe o que vai acontecer, né? É muito sério, que tá por vir aí pela frente. E pegando esse gancho da Raquel, né, conectando com as finanças, né, o que eu gosto sempre de falar, assim, que o empreendedor, né, eu uso até uma frase do Warren Buffett, que é muito conhecida, que uma pessoa com diploma universitário vai trabalhar para uma pessoa com educação financeira, né? E é uma frase muito verdadeira, né? Quando você tem educação financeira, você tem o poder, inclusive, de ser bem-sucedido empreendendo, né? Que ele é o maior exemplo disso, né? Acabou de se aposentar aos 94 anos e vai doar 99% da fortuna que ele né, construiu ao longo da vida. É um baita exemplo de generosidade, né? Mas trazendo esse gancho, é um ponto que o empreendedor precisa sim buscar autoconhecimento, não tem jeito, né? Não sei administrar meu dinheiro, não sei cuidar do fluxo de caixa, o caminho é dar um passo para trás, para depois dar 2, 3 para frente, mas entendendo que
o nosso comportamento e a nossa programação, que veio lá de trás, não é culpa nossa. Não tem certo ou errado, mas a gente tem que entender que, poxa, tem uma forma de fazer diferente, né? Eu costumo brincar que a gente tem a oportunidade de ser ignorante uma vez na vida. A partir do momento que a gente aprende algo novo, a gente tem a condição de seguir um caminho melhor e modelar uma nova, né, situação na nossa vida. Então, eu defendo muito que a educação financeira, ela transforma a minha vida. E ela tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer negócio e economia. Então, eu defendo muito que todo empresário que investir em educação financeira, autoconhecimento, para ele buscar isso para a vida dele, mas também para o negócio, trazendo educação também empresarial, gestão, ele só vai conseguir trazer sucesso, né? Navegar numa frequência de sucesso. Então, minha mensagem é: quando a gente aprende a administrar pouco, nós administramos mais, e quando a gente administra mais, a gente está capacitado para administrar muito. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para toda a comunidade Mulher Automotiva aqui, né? Ingressando e começando com você, Paola, com a comunidade, com a Raquel, com as meninas. Para mim é uma honra estar aqui. Fazendo parte obrigada, viu? Desse timaço. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje no nosso podcast e também por toparem esse desafio aqui. Muito obrigada. Isso aqui é só uma amostra grátis do que vocês vão ter dentro da nossa comunidade. E eu queria, para finalizar aqui, convidar todas as mulheres que estão aqui com a gente para seguir o Mulher Automotiva no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. A gente está em todas as redes sociais com o mesmo @ Mulher Automotiva. A gente tem uma comunidade no WhatsApp também, que é por lá que a gente faz todos os comunicados, a gente manda conteúdo, a gente convida para treinamento. Então, tudo que tem de novidade é por lá que você vai saber. Aqui na descrição tem o link para você acessar. E esse foi mais um episódio do Fala Mulher Automotiva com Priscila Bercó e Raquel Mendes. E eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Obrigada!